mais aqui, né? Não quero ser igual o Faustão, que tem sempre um papelzinho na mão, né? Então nós vamos, ao invés de saudar os visitantes ao final do culto, eu quero saudar agora, né? Nós temos no nosso meio a Senilda, que veio com a Senira. Onde está? Ali. Seja bem-vinda, Senilda. Que Deus te abençoe nessa noite. Espero que já esteja te abençoando, né? O Luan também, que veio com a Larissa. Onde está o Luan? Luan está ali. Deus te abençoe, Luan. Seja bem-vindo. O Márcio, que veio com Josemar. Está ali o Márcio. Seja bem-vindo. No começo eu olhei o Márcio, achei que era o Eliezer. Não tem um jeitinho do Eliezer? Seja bem-vindo, Márcio. A Líria, a Caroline? Isso, Jorge e Peterson, que vieram. Márcia, Everton, Clarice, Jefferson, Matheus e Fabiano. Vieram todos com a Jennifer, né? Onde estão? Ergo a mão lá pra gente ver. Nossa, uma turma grande. Tudo isso a Lívia trouxe pra cá, né? Que bom, que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. E a graça de Deus possa estar sendo ministrada sobre vocês. Também obrigado por você que nos visita e no fim não entrou o nome aqui, mas que Deus fale ao teu coração também, que a palavra de Deus é viva e poderosa. Às vezes a palavra de Deus ela não nos entra porque nos faltam ouvidos. Então que você possa ter um coração aberto para ouvir a voz de Deus nessa noite. Deixar isso aqui, depois eu pego. Hoje nós temos um culto com ceia, bem propício por causa da Páscoa. E nós cantamos cânticos que falam sobre a grandeza da cruz, sobre o valor do nome de Jesus. E nós temos como igreja o desafio de falar sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que vai no coração de Deus. E nós sabemos que um dos desejos de Deus é que nenhuma pessoa seja condenada ao inferno. Essa é a razão da cruz de Jesus. Essa é a razão de Jesus ter saído daquele túmulo. Porque Jesus ele veio para morrer na cruz pelo pecado da humanidade. E eu quero que você saiba que nós nascemos pecadores. E quando nós cometemos pecados, nós só estamos demonstrando quem nós somos. Então Jesus ele veio morrer na cruz pela humanidade, por mim e por você, porque todos nós somos pecadores. Se você conseguisse viver na terra e não cometer nenhum pecado, ainda você iria para o inferno, porque você nasceu pecador. Cometer pecados é porque nós somos pecadores. Então não são só os pecados que nos levam à condenação eterna, mas é o fato de termos nascido pecadores. Nós nascemos com a doença da desobediência. E é isso que se chama pecado. Você não querer obedecer a Deus. Vamos lembrar, por que a gente quer ir em tantos lugares, quer ir num baile, quer ir numa festa, quer ir passear, quer viajar, quer ir para a praia, quer conhecer outro país, aí alguém chega e convida você para ir na igreja do outro lado da rua, e você diz, estou meio ruim hoje, não sei. Você pode ter uma Bíblia na sua casa, e ela está lá. Aliás, talvez seja uma das coisas mais inúteis na nossa casa, porque a gente escapa de Deus, a gente não quer saber de Deus, porque o nosso coração é um coração rebelde contra Deus. E eu não estou dizendo isso para ofender você, eu não estou dizendo isso para magoar você. Hoje é dia de Páscoa, de celebração. Eu estou dizendo isso para você tomar consciência, que o amor de Deus derramado entre nós é para que ninguém se perca. Deus não tem prazer em ver nenhum de nós sendo condenado. E nós estamos falando sobre isso, por isso nós cantamos essa última música, né? Sobre o amor de Deus e sobre a missão nossa da igreja. Cantamos baseado em Isaías 54. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam, não em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. É uma palavra dada por Deus para que a gente vá à frente. Eu e você, nós que temos no coração o amor a Deus e queremos propagar o amor de Deus, esse é o nosso desafio. Vamos à frente,
continuamos em direção àquilo que Deus quer. O propósito de tudo isso é que nós, como igreja, possamos não ser uma igreja que não serve para nada. Amados, os irmãos me perdoem, né? Você que nos visita, mas tem igreja que não serve para nada. Nós temos que aprender qual é a missão da igreja. A igreja tem que ser responsável um pelo outro. A igreja precisa ser uma família. A igreja precisa cuidar um do outro. E nós queremos que a igreja saia do equívoco sobre o que significa ser igreja. E nós queremos ser uma igreja que pratica aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Aquilo que Ele fez. Nós queremos aprender para viver. Nós queremos viver. E é por isso que no primeiro trimestre desse ano a gente falou sobre o que Deus espera de nós. Ele espera que a gente faça parte, que o desejo do nosso coração também seja que ninguém se perca. Nem eu, nem a minha esposa, nem os meus filhos, nem o meu vizinho, nem os meus parentes. Eu não quero que ninguém se perca. Eu quero que eles se acheguem a Deus. Então nós falamos sobre isso, e isso exige de nós 3 coisas, e nós falamos sobre isso nos sermões. É um chamado à santidade, à consagração, e é um chamado a um compromisso de obedecer à voz de Deus, porque nós somos desobedientes por natureza. Agora, se o Espírito de Deus tocar no nosso coração e nós dissermos: Senhor, eu creio na Tua existência, eu creio no poder da cruz e da Tua ressurreição, eu quero que o Senhor toque meu coração para que eu seja atraído por Ti. É o tipo de oração que Deus gosta de ouvir. E se você não quer isso, nem faça essa oração, porque Deus tem poder para fazer isso. É isso que Ele quer. Então, nós vimos que precisa se achegar a Deus com santidade, consagração e com esse compromisso obediente à voz de Deus. Mas também nós não podemos chegar na igreja e querer que a igreja seja do jeito que eu quero. Nós não somos igreja para que nós façamos aqui na igreja o que nós queremos. Nós somos chamados pela cruz, por Jesus, para nós fazermos o que Deus quer. E é isso que nós vamos tratar, estamos tratando nesse trimestre, que não seja como eu quero, né? Nós cantamos aqui, que não seja como eu quero, mas que seja da forma do Senhor. Para ser do jeito do Senhor, do jeito de Deus, eu preciso perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer? O maior exemplo de que não deve ser do nosso jeito, deve ser do jeito do Senhor, é Jesus antes da crucificação. Jesus, antes de ser crucificado, antes da ressurreição, Ele sobe no monte, no Getsemane, para orar. E diz lá a palavra de Deus em Mateus que Ele chega na presença de Deus, enquanto seus discípulos estão orando. Ele chega lá e Ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a Sua. Que não seja como eu quero, mas que seja do jeito do Senhor. E Jesus vai à cruz e morre na cruz por mim e por você, e Deus o ressuscita. É isso a Páscoa, a ressurreição de Jesus, o poder do Senhor Jesus sobre a morte. Agora, às vezes a gente fica um tanto quanto confuso, porque eu lembro quando eu não era convertido ao Senhor Jesus, quando eu não buscava Deus, quando eu estava na minha fase de desobediência, né? Quando eu vivia como pecador, quando eu escolhia as coisas longe de Deus. Eu lembro que eu fazia tantas coisas erradas e eu via os meus amigos, cada um achava um jeito de ser salvo. A gente não vê assim até hoje? Tem pessoas que acham que para ser salvos tem que se surrar, se mutilar. Você sabe, gente que fez promessa, vai se surrando, se batendo. Tem gente que anda carregando uma cruz nas costas 50, 60 quilômetros. Tem gente que sobe escadarias. Tem gente que começa a doar as coisas. Tem gente que faz obras, ajuda pobre, 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 pobre. Gente, Jesus diz: sempre haverão pobres no vosso meio.
Eu não estou dizendo que nós não devemos ajudar os pobres. Eu só estou dizendo que ajudar os pobres não salva você. Ajudar os pobres não deve ser para você se salvar. Ajudar os pobres deve ser um resultado de ser salvo. Porque eu sou um salvo, eu quero ajudar as pessoas pobres. É isso que a palavra de Deus ensina. Tem pessoas que buscam salvação numa igreja. Eu nasci nessa igreja, eu vou viver nessa igreja, eu vou morrer nessa igreja. Não é igreja que salva. Não é denominação que salva. É Jesus que salva. Se você não entender isso, você vai ser condenado na igreja que você estiver, se você não aprender. Inclusive nessa aqui. Se você frequentar essa igreja e disser, a igreja é boa, o pastor Edilson é beleza, e não conhecer Jesus, você está perdido. Porque essa igreja não salva. Quem salva é Jesus. Quem salva é o Senhor Jesus. Então, nós às vezes achamos que nós temos essa opção de escolher como ser salvo. E aí a gente acha que indo na igreja uma vez por ano vai ser salvo. Se batizar os filhos na igreja vai ser salvo. Se eu casar na igreja eu estou salvo. Isso não salva ninguém. O que salva é Jesus. Só existe um lugar de salvação. É na cruz, que hoje nós não temos uma aqui, mas está ali do lado. É naquela cruz do meio, onde Jesus morreu por você. Onde Jesus pagou o preço do pecado. Ele é o remédio para arrancar o pecado do coração do homem. Porque Deus quer você na eternidade, mas com o pecado você não entra. Então Jesus veio e morreu na cruz para arrancar o pecado. Por isso que a gente disse tantas vezes na igreja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo sou eu. O mundo de pecado dentro de mim e de você. Ele tira. Então esse é o desafio da cruz. Eu não posso escolher como ser salvo. Já foi estabelecido. Diz a palavra de Deus que há um único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos: Cristo Jesus. Nenhuma religião salva. Nenhum ensino fora da palavra de Deus salva. Apenas Jesus salva. E essa é a Páscoa, a gente celebrar que nós temos um Salvador, um Senhor. Eu quero ainda pedir para você abrir a palavra de Deus em Mateus 28. Após a ressurreição, Jesus aparece primeiro para algumas mulheres. E depois ele aparece aos seus discípulos. Então abra lá em Mateus 28. Ele dá uma ordem. Eu espero que nessa noite o Senhor fale com você sobre todas essas palavras que são baseadas na palavra de Deus, não são palavras minhas, são baseadas na palavra de Deus. Que Deus ministre ao seu coração nesse dia de Páscoa. Mateus 28, o versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só até aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa noite de Páscoa, onde Jesus é o Salvador, onde Jesus é o Senhor, onde Ele ressuscitou, nós precisamos aprender o que significa batizar para ser ressurreto. Para você poder ressurgir no fim dos tempos e olhar para dentro de você e dizer: eu sou uma pessoa salva em Jesus. Talvez você diga: não, esse pastor está delirando. Quem pode saber se é salvo? Não. Pode sim. Não é porque eu disse, é porque a palavra de Deus vai ensinar isso. Mas também a igreja precisa entender que não pode ser do jeito que eu quero, é do jeito de Deus.
E essa palavra dita por Jesus foi dita aos discípulos. Jesus estava ensinando aos seus discípulos como deveria ser feito para que as pessoas fossem salvas, para que ninguém se perdesse, para que fosse Páscoa, ressurreição, salvação na vida de cada pessoa. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a primeira coisa que nos vem é a água, não é assim? A gente pensa em batismo, lembra do quê? Uma criança sendo batizada, um adulto sendo batizado na água, né? A gente lembra disso. Eu quero dizer para você que esse texto da palavra de Deus não está falando de água coisa nenhuma. Pode ver, existe algum lugar aqui que diz na água? Diz ali, batizando-os na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não diz. Nem aparece. Nem no grego. Não aparece a palavra água. Então a primeira coisa que eu quero tirar da tua cabeça é que o batismo que Jesus está falando aqui para os discípulos não tem nada a ver com água. Tem a ver com outra coisa. Ele está dizendo para os discípulos: vocês vão batizar. Isso significa o seguinte: se você é discípulo de Jesus já, ele está dizendo: você vai batizar, você vai batizar. Ah não, isso é papel do pastor, de um líder, porque você está pensando em água. Tira a palavra água e lembra, Jesus está dizendo: ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa esse batismo? A palavra batismo, grave isso, significa pôr para dentro. A palavra batismo significa pôr para dentro. Por isso que quando batiza na água, a gente põe para dentro da água. Quando Jesus foi batizado na água, ele foi posto para dentro da água. Mas Jesus, diz a Bíblia, ele foi batizado também na morte. Ou seja, ele foi posto para dentro da morte. Mas a morte segurou ele? Só olhar para lembrar desse túmulo. A morte não conseguiu reter Jesus. Ele saiu do túmulo e ressuscitou. Então, quando nós falamos em batismo, eu quero que você lembre que batismo é pôr para dentro. Então, quando Jesus disse para os seus discípulos: ide, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, vamos trocar essa palavra, ele está dizendo: põe para dentro do Pai, põe para dentro do Filho, põe para dentro do Espírito Santo. Agora, peraí, pastor, confundiu o negócio. Já entendi que batizar é pôr para dentro, mas como é que isso funciona? Vamos lembrar mais uma pessoa. Noé. Nós conhecemos a história de Noé. Quem conhece, levante a mão. Noé, o dilúvio, lembra? Né? O que aconteceu? Deus olhou para a terra, a humanidade perversa. Deus olhou, Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele diz: Noé, vem cá, faz uma arca aí, beleza? Agora é o seguinte: agora eu vou inundar a terra. Só vai se salvar quem estiver na arca. Aí entrou na arca quem? Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras e os animais. Isso significa o seguinte: Noé pôs para dentro, batizou todos os animais e a sua família para dentro da arca. Por isso eles foram salvos. Então batizar não é pôr na água e vai gerar salvação. Batizar é para pôr para dentro. Não adiantava Noé sair da arca e dizer: ó, vamos jogar uma aguinha aqui na cabeça dos animais, da minha família, e esses vão ser salvos. Não, salvar era pôr para dentro da arca, porque o dilúvio veio e todos morreram, menos quem estava na arca. Menos quem estava na arca. Então batizar é pôr para dentro. Agora aqui o mandamento de Jesus é pôr para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pôr para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo é pôr para o jeito de ser. É pôr para o jeito de ser. Como é que é Deus? Como é que é Jesus? Como é que é o Espírito Santo? Qual é o caráter? O jeito que eles são. Só tem um jeito de saber, conhecendo a palavra de Deus.
Então, batizar é pôr as pessoas para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É pôr para dentro do amor do Pai, da salvação de Jesus e do consolo do Espírito Santo. Por isso que é dito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É você estar no amor de Deus, é você sentir-se filho de Deus e é você permanecer em Deus. É isso que é ser salvo. É isso que é ser salvo. E o chamado de Jesus é para que aqueles que já são salvos por Jesus, pela cruz, relembrando a sua ressurreição, também possam ir e batizar. Por isso que não é o pastor que batiza, é cada um que batiza. São batizados todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e que são postos para dentro da vontade de Deus. Não para dentro de uma igreja, não para dentro de uma norma, não para dentro de um serviço, não para dentro de uma repetição de orações, mas são postos para dentro da vontade de Deus. Para a gente compreender um pouquinho melhor isso, em especial a nossa missão como crentes de batizar pessoas, ou seja, de colocar pessoas para dentro do reino de Deus, não do jeito que eu quero, né? Não do jeito que eu quero, do jeito que Deus quer. E aqui está o jeito de Deus, é pegar e pôr para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu preciso compreender melhor isso. Eu quero explicar duas palavras para você a mais que talvez ninguém explicou ainda. Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, existiam sacerdotes e profetas. Eles trabalhavam no templo, na igreja de Deus. E eles tinham funções específicas. O papel do sacerdote era um e do profeta era outro. O papel do profeta, preste atenção, escreva isso para você não esquecer, que é importante ao ler a Bíblia, era ouvir a voz de Deus. Então ele ia lá na sua intimidade com Deus, como o João colocou aqui, e ele nessa intimidade com Deus, ele ouvia a voz de Deus. Então ele vinha para o povo e ele falava da parte de Deus ao povo. Esse era o papel do profeta. Mas havia um outro homem trabalhando no templo, chamado sacerdote. O que o sacerdote fazia? O contrário do profeta. O sacerdote ouvia o povo, ouvia o sofrimento do povo, ouvia o pecado do povo, ouvia a dor do povo, a angústia do povo, a miséria do povo, as doenças do povo, o coração perverso do povo. E então ele levava o coração do povo na presença de Deus. E quando ele fazia isso, o nosso irmão Darlan pegou uns dias aqui, se não me engano foi ele que falou sobre o tempo. Uma vez por ano havia o dia da expiação. O dia da expiação era o dia que esse sacerdote, ele chegava no templo, todo o povo ia lá, porque o povo ficou um ano sem se encontrar para a expiação. Dia da expiação era o dia da oferta e do sacrifício para tirar o pecado do coração, antes de Jesus vir. Então o povo se reunia e lá o sacerdote, sabendo do pecado do povo, ele entrava no templo, havia uma pia, ele lavava a sua mão. Depois dali ele passava por um processo de sacrifícios. Então ele pegava um monte de brasas e entrava no templo da presença de Deus, porque Deus naquela época, no Antigo Testamento, estava presente no templo, no Santo dos Santos. E ele então enchia de fumaça ali na mesa da propiciação, e quando enchia de fumaça, então ele entrava com uma corda amarrada no pé, e ele oferecia sacrifícios pelo seu pecado e pelo pecado do povo. E aí ele ia na presença de Deus para representar o povo, dizer para Deus que o povo era pecador e que precisava de expiação, de perdão e de salvação. E se ele mesmo não tivesse se purificado, ele morria lá dentro, ele tinha que puxar ele por uma corda.
Porque na presença de Deus, quem tem pecado não fica vivo. Por isso que não adianta, eu só tenho um pecado e vou entrar no céu. Não entra. Um pecado não entra. 1 milhão para Deus é a mesma coisa. Se você não tiver Jesus na sua vida, não entra. Porque é Jesus que tira o pecado do mundo. Então o sacerdote entrava lá. Essa era a função sacerdotal, levar o povo para dentro de Deus. E isso é que significa batizar. Batizar significa levar o povo para dentro de Deus. E quando Jesus diz, ide fazer discípulos batizando-os, Ele está dizendo, se torne um sacerdote e traga o povo para dentro do Pai, para dentro do Filho, para dentro do Espírito Santo. Traga alguém para o amor de Deus, traga alguém para a salvação, traga alguém para a consolação. Traga. Isso é batizar. Então, quando Jesus diz batizando em nome do Pai, Ele está dizendo para a sua igreja, traga pessoas para dentro. Mas para você trazer alguém para dentro de Deus, você tem que estar lá. Você deve estar lá. Para você trazer alguém para o amor de Deus, você precisa ter experimentado o amor de Deus. Para você trazer alguém para a salvação de Jesus na cruz, você deve ser alguém salvo. E para você trazer alguém para o consolo do Espírito Santo, você precisa se sentir consolado. Consolado. Talvez uma das coisas mais importantes que eu gostaria que você relembrasse nessa Páscoa é que quando nós lemos em 1 Pedro 2,9 uma fala sobre quem nós somos, você pode abrir lá em 1 Pedro 2,9? Vamos ver. Pedro, capítulo 2. Para ninguém dizer, o pastor está inventando, né? Vamos procurar na Bíblia. 1 Pedro 2,9. A respeito de quem já entregou a sua vida a Jesus, o que a palavra de Deus diz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Achou? Amém? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Está chamando eu e você, que já entregamos a vida ao Senhor Jesus, de sacerdotes. Qual é o papel do sacerdote? Enxergar o sofrimento, o pecado e a miséria e trazer pessoas para dentro do amor do Pai, da salvação do Filho e da consolação do Espírito Santo. É esse o nosso papel. Essa fala é para a igreja, é para você. Chegando um dia na eternidade, Deus vai olhar para você e vai dizer, batizou quantos, meus filhos? Já, Senhor, lá na nossa igreja era só o pastor que batizava. Não estou falando da água. Batizar significa trazer para dentro de Deus. Mas como eu vou trazer para dentro de Deus se eu não gosto de Deus? Se Deus não me atrai? Se Deus não me atrai, talvez eu precise de alguém que me atraia para dentro de Deus, que me leve para dentro de Deus. Mas se eu sou temente a Deus, então eu sou discípulo. E eu sou chamado por Deus a batizar, a trazer pessoas para dentro de Deus. Eu quero que você volte um pouquinho na carta de Paulo aos Romanos, à igreja de Roma. Paulo queria despertar a fé nos romanos, na igreja de Roma, aliás. E ele então escreve a carta aos Romanos, desafiando a igreja em tantas coisas, mas especialmente a fé. A salvação pela fé. E quando a gente chega ali no capítulo 10, abra lá. Paulo está explicando para a igreja a respeito de onde ele veio. Paulo está explicando a respeito dos judeus, de Israel. E Paulo diz o seguinte:
para a igreja de Roma. Ele está explicando a respeito do povo dele. E ele diz assim: irmãos, quem achou diz amém. Amém. Irmãos, verso 1: o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salve. Já pensou? Um povo que ia na igreja semana por semana, todo dia, e Paulo está dizendo que eles não são salvos. Diz a oração: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles se salvem. Pois, verso 2: lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Queridos, muitos de nós têm zelo de Deus. Às vezes a gente tem uma cruz em casa, né? A gente tem um crucifixo no peito. Isso é um zelo de Deus. Eu preciso da proteção de Deus. Você passa na igreja. Eu passei anos na igreja na frente e eu fazia o sinal da cruz. Zelo de Deus. Eu esqueci quantas vezes eu orei o Pai Nosso. Zelo de Deus. Eu tinha zelo de Deus porque eu sabia a existência de Deus, mas eu não tinha entendimento. Eu achava que eu estava sendo um bom cristão, porque afinal de contas eu ia uma vez por ano na igreja, no Natal, eu ia na Páscoa na igreja, e quando alguém morria eu também ia. E quando alguém casava, algumas vezes eu fui. Na festa eu fui em todas, mas na cerimônia do casamento só em algumas. Você já fez isso também? Você vai na festa, mas não vai na cerimônia, né? A gente é assim, a gente é malandro, né? Então, zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo sabia disso. E hoje o nosso desafio é entender isso. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite que o convite de Deus para nós é para que nós nos deixemos levar para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Páscoa significa salvação. Páscoa significa ressurreição. Páscoa significa que o dia que eu morrer, eu sei que eu vou ressuscitar. Irmãos, às vezes nós pensamos que Páscoa é só celebrar que Jesus ressuscitou. Não, fica meio sem graça, né? Jesus ressuscitou, eu sei. E muitos de nós comemoram a Páscoa como um fato histórico. Jesus ressuscitou. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você comemore a Páscoa da seguinte forma: Jesus ressuscitou e Ele faz parte da minha história, e eu vou ressuscitar também. Mas para isso eu preciso deixar o Senhor me batizar, me levar para dentro da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 razões, irmãos, para a gente se encher de alegria na Páscoa. Para mim é isso. E eu quero transmitir isso para a igreja. Primeiro, que Cristo ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitasse, nenhum de nós ia ressuscitar no final dos tempos. Mas Cristo ressuscitou. Então a primeira celebração é Cristo ressuscitou. A segunda celebração, segundo motivo de estar cheio de felicidade na Páscoa, é que eu vou ressuscitar também. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu vou, irmãos. Eu vou, porque eu fui levado por um amigo para dentro da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sinto o amor de Deus, eu sei da salvação que Jesus me deu, e eu me sinto consolado pelo Espírito Santo. E é Deus que disse isso. E se Ele disse, Ele não é homem para mentir, e eu creio. Então na Páscoa eu celebro a ressurreição de Jesus, mas eu celebro a minha ressurreição.
Eu celebro, todo ano eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar com o Senhor, porque eu entreguei a minha vida para Cristo. Eu experimentei o amor de Deus da cruz, e eu permaneço pelo Espírito Santo, ano após ano, mês após mês, dia após dia, sob o poder da palavra de Deus. E ninguém me manda vir na igreja. Eu venho por amor ao Senhor. Eu não sou pastor porque alguém me obrigou, porque o meu salário é bom. Não, eu venho porque eu amo a Deus, e eu quero ensinar o amor de Deus para aqueles que o buscam. Terceiro motivo. Então, primeiro, Cristo ressuscitou. Segundo motivo de felicidade na Páscoa, eu vou ressuscitar. E terceiro motivo, você vai ressuscitar também. Amém? Você vai ressuscitar também. Para a igreja, como sacerdotes do Altíssimo, eu vou batizar pessoas em nome de Jesus. Eu vou levar pessoas para dentro de Deus. Esse é o chamado para a igreja. Eu quero convidar o som para vir à frente aqui, alguém dele, e eu quero fazer um convite para você. Porque a Páscoa não é só a celebração da ressurreição de Jesus, mas é a celebração da minha ressurreição e da ressurreição dos outros, que eu já trouxe, já batizei em nome do Pai. Fui um instrumento de Deus, porque Jesus disse para mim também, quando Ele falou para os discípulos, fazei discípulos batizando, Ele disse para mim também, porque eu sou discípulo. E eu tenho cumprido essa ordem de Jesus na medida que Ele tem me dado, e eu sei que muitos de vocês têm feito isso. Então eu quero que você baixe um pouquinho a tua fronte. Eu não sei que Páscoa você celebrou. Se você celebrou o chocolatinho que você ganhou. É tão pequeno o chocolate perto da cruz. É tão pequeno o chocolate perto de um túmulo aberto. De um homem que morreu por você, que tirou o teu pecado. Ele te deu a condição de você parar de desobedecer e fugir de Deus e ser atraído para essa cruz, para esse amor. Mas você precisa se arrepender. Se arrepender significa dizer: eu entendi, Senhor, eu fujo sim do Senhor, eu fujo sim. Eu nem leio a tua palavra na minha casa. Está lá para arrumar minha sala, está lá só para dizer que eu sou cristão. Senhor, eu tenho uma cruz no peito, mas parece que isso não tem muito significado. Eu tenho o Senhor num crucifixo lá em casa, no quadro. Eu sou cristão, mas o meu coração sempre foge do Senhor. Talvez você seja como eu, só vai na igreja de vez em quando. E eu não quero que você se sinta constrangido. Eu só quero dizer para você o seguinte: que você precisa dizer para Deus, se você entende essa verdade: Senhor, eu quero ser atraído pela cruz. Eu quero ser movido pela cruz. Eu quero experimentar o teu amor. Eu quero ser batizado para dentro do Pai, do Filho e do Espírito. Eu quero receber o teu amor, quero receber a tua salvação, eu quero receber o teu consolo, eu quero viver para ti. Mas para isso você precisa dizer também outra coisa, porque toda escolha implica em renúncia. Andar com Deus significa renunciar àquilo que está errado para Deus. Não adianta dizer eu quero andar com Deus e a gente não renunciar o que está errado. Eu quero que você olhe aí para dentro do seu coração. Deixe o Senhor ministrar para você. Isso que eu estou falando para você é sério, é tão sério. Deus quer salvar você. Não é essa igreja que salva, é Jesus. Eu quero que você relembre que Jesus é a nossa Páscoa, e a palavra Páscoa significa ressurreição, significa vida, mas não significa vida nessa terra. Páscoa significa vida após a morte,
Significa que você ganha de presente de Deus a oportunidade de, após a morte nessa terra, herdar a vida eterna com Deus. Isso é Páscoa, mas você precisa entregar a tua vida do Senhor Jesus. Então fique de olhos fechados, e eu quero fazer um convite para você. Se você entende isso, que você é alguém que fugia de Deus, que vivia correndo de Deus, eu sei que você precisa de ajuda de Deus. Todos nós sofremos sem Deus, e o que mais nos falta é o amor, e fora de Deus não haverá amor suficiente para aliviar a tua alma. O único lugar é o amor do Pai, é o amor do Pai. Então, se você nessa noite de Páscoa, você quer pertencer ao Senhor Jesus, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você quer celebrar a Páscoa de verdade, eu queria que você levantasse a mão onde você está. Eu quero. Amém. Eu quero, eu preciso de Deus. Levanta a tua mão onde você estiver. Você não está fazendo isso para mim, você está fazendo diante de Deus. Eu só estou perguntando isso para você. Você gostaria? Amém. Mais alguém? Pode baixar a mão. Mais alguém que você gostaria de entregar a sua vida? Amém. Ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Entregue. Porque o dia que você entrega, você passa a pertencer ao Senhor e ser chamado de salvo. Mais alguém? Levante a sua mão. Amém. 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 Eu quero convidar você que ergueu a sua mão a vir aqui para eu orar com você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Teve um dia que eu fui tocado por Deus e eu disse: Senhor, chega de fugir. Chega da tua palavra ser um enfeite lá em casa. Chega, Senhor, de eu não conhecer o teu nome. Chega de eu ser rebelde para contigo. Chega, Senhor. Chega de desobedecer o teu nome. Mais alguém? Eu quero convidar você que não tinha entendido a palavra batizar, você que já é crente em Jesus e não entendia que batizar é levar as pessoas para dentro de Deus, que você, se você quer se consagrar nessa noite, se você se sentiu tocado por Deus, puxa, eu não estou batizando, não estou trazendo pessoas para o Senhor, não estou sendo um instrumento, eu gostaria, eu quero convidar você a vir à frente, eu quero orar por você também. A Páscoa é um momento da presença de Deus, é um momento que a gente se rende ao Senhor. Tudo pode ser diferente, tudo. Vem à frente. Páscoa não é a celebração só da ressurreição de Jesus, é a celebração da minha. Você que está vindo à frente entregar a sua vida a Cristo, isso significa que daqui para frente você vai parar de fugir do Senhor, tá? Eu, como pastor, não vou cobrar nada de você, porque não é comigo, é entre você e o Senhor. É você e o Senhor. Se mais alguém quer vir à frente, vem. Senão nós vamos orar. Você que veio à frente porque você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, você vai orar comigo agora em voz, tá bom? Você repete comigo: Senhor Jesus, hoje eu entendi o valor da Páscoa. Eu entendi que eu nasci pecador, que o Senhor morreu na cruz para tirar o pecado de mim e que o Senhor ressuscitou. Por isso hoje eu te recebo como Senhor da minha vida, e de hoje em diante eu cesso de fugir do Senhor.
Eu quero andar contigo, porque hoje o Senhor perdoa os meus pecados. Entra na minha vida e faz morada em mim. Que o Senhor me guarde todos os dias da minha vida. Amém. Eu vou orar com vocês. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite de Páscoa. Diz a tua palavra que Jesus é Salvador. E hoje à noite pessoas vieram aqui à frente porque entenderam que ser batizado é ser colocado para dentro do Senhor. E de livre e espontânea vontade vieram à frente e se colocaram para dentro do Senhor, entregando as suas vidas a Ti. Por isso, Senhor, sela eles com Teu Espírito Santo, cobre com Teu sangue poderoso, repreende toda ação de Satanás, Senhor. Não deixa Satanás levá-los à desobediência, mas, Senhor, que a Tua presença constrói. E a todos aqueles que por acaso não vieram à frente ou chegaram à frente e estão consagrando as suas vidas ao Senhor, como discípulos do Senhor, que o Senhor esteja ministrando, que o Senhor ministre aos teus discípulos a bênção de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção de trazer para dentro do teu jeito de ser muitas pessoas, Pai. Louvado seja o Senhor, porque nessa noite nós podemos ter 3 alegrias. Que o Senhor ressuscitou, que eu vou ressuscitar cada um de nós, e que você também vai ressuscitar outras pessoas, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoe e ministra com o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Amém. Deus te abençoe. Essa decisão que você tomou diante de Deus de vir à frente, isso é muito importante. Você não esqueça essa Páscoa. Vai fazer toda a diferença para a tua jornada, né? Eu lembro muito bem, nós lembramos, né, Gisele, minha esposa, o dia que a gente fez essa oração, que nós entregamos, o dia que a gente cessou de fugir de Deus. Realmente é maravilhoso a gente poder contar com Deus poderoso, com Deus tremendo, né? Nós vamos participar da ceia. E que coisa linda, né? O pessoal da ornamentação arrumou assim tão maravilhosamente essa mesa, esse túmulo, né? Diaconisas também prepararam tudo aqui. Nós vamos para a ceia. E o que é a ceia? A ceia tem tudo a ver com o que nós falamos hoje, com aquela cruz e com esse túmulo vazio onde Jesus ressuscitou. A ceia tem tudo a ver. Quando Paulo falou aos Coríntios sobre viver a fé, ele disse: Cristo, nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa. E realmente Cristo é a minha Páscoa. E Cristo deve ser a tua Páscoa. Então, para você participar da ceia, você precisa ser um crente em Jesus. A palavra crente, às vezes, tem um sentido pejorativo, mas eu quero que você tire isso da tua mente. Crente é quem crê. Se você crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e entrega a sua vida, você é um crente. Eu sou um crente. A ceia é para quem crê. E nós temos 2 elementos aqui, o pão e o suco de uva. Não é vinho, é suco de uva. E eles simbolizam o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Entre a morte e a ressurreição de Jesus vai haver um dia que Jesus vai voltar. E a ceia é um momento para que aquele que é crente em Jesus, que foi batizado, e agora tem um sentido duplo. Quem foi batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, também um dia vai ser batizado nas águas. Então, se você foi batizado primeiramente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi batizado nas águas, se você estiver em paz com Deus e com os homens, é isso que a palavra de Deus diz,
Todo aquele que estiver em paz com Deus e com os homens e for crente no Senhor Jesus, batizado, pode participar da ceia. É isso que Deus diz. Não é do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero, ia dizer, gente, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo vir aqui na frente, vamos participar da ceia, criança, adulto, vai todo mundo. Não posso dizer isso, porque não pode ser do meu jeito. Precisa ser do jeito de Deus, descrito aqui na palavra. Então, se você pode participar da ceia, venha. Se você não pode, não tem problema, fica no teu lugar. A bênção de Deus é sobre você, porque você está compreendendo a tua condição. Então não tem problema, fica no teu lugar. Para frente vai acertando essas coisas e você participa da ceia, tá bom? Então, enquanto nós ouvimos a música, você que está em paz com Deus e com os homens e é crente no Senhor Jesus, pode vir à frente. Você pode pegar uma taça de suco e um pedacinho de pão e você vai para o seu lugar. E aí espera que nós vamos partilhar essa ceia de Jesus todos juntos. Que Deus esteja ministrando as nossas vidas. Eu só queria combinar uma coisa com a igreja. Aquele que vier pegar a ceia, espere até o momento onde teremos a ministração no meio da música. Que agora, durante a música, você se abra para que Deus possa ministrar o seu coração. E depois, juntamente, estaremos cantando o refrão, porque já dará tempo para os irmãos aprenderem. Foi obedecer.
Páscoa, Ele foi sacrificado por nós. Jesus, nossa Páscoa, Jesus, nossa ressurreição. Toda a igreja pode ficar de pé. Toda vez que você lembrar Páscoa, você precisa lembrar de ressurreição. Um dia nós morreremos, mas nós ressuscitaremos. Páscoa é isso, é você ter essa certeza. Páscoa não são coelhos, não são chocolates. Talvez até seja bom comer um chocolate, né? Mas não é isso, Páscoa. Páscoa é ressurreição. É você saber que você pertence a um Deus soberano, um Deus que te ama, que perdoa os teus pecados, não importa quais sejam, que te chama de volta, porque a gente corre para longe de Deus, Ele te chama de volta. Ele quer te chamar de filho, de filha, quer consolar você. Esse é o chamado da cruz, esse é o chamado do Senhor. Eu quero convidar a Gisele para vir à frente aqui, minha esposa, para estar orando, agradecendo ao Senhor por essa ceia, pelo seu sangue derramado, pelo seu corpo transpassado, mas louvando com alegria, porque é porque Jesus morreu, é que nós podemos ter festa e celebrar. É por isso que nós podemos ter Páscoa. Não é um dia de tristeza hoje. A tristeza é pelo nosso pecado e pelos nossos erros. Isso entristece. Mas é um dia de alegria, porque o poder do Senhor é sobre todo e qualquer pecado.